paz do Senhor, crianças! Vamos começar mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, da Revista dos Primários, sobre os profetas de Deus. E hoje nós já vamos para a lição de número 5. Quem lembra quais foram os profetas que nós já estudamos? Já estudamos sobre Elias, sobre Eliseu, sobre Jonas, e agora nós vamos conhecer mais um. E esse é um profeta muito conhecido. Quem já sabe qual é? O título da nossa lição de hoje é O Mensageiro de Deus. E o profeta que nós vamos estudar hoje é Isaías. Sim, ele é conhecido como profeta messiânico e também como o príncipe dos profetas. Sabe por que ele é conhecido assim? Porque ele foi o profeta que mais anunciou a vinda de Jesus. Sabe quanto tempo antes de Jesus chegar à Terra? 700 anos. Olha, faltava muito tempo para Jesus chegar, mas Isaías já estava falando que ele viria, que viria um Salvador, e ele contava detalhes de tudo que ia acontecer com a vida de Jesus. Sabe por quê? Porque o próprio Deus que revelava contava tudo para ele e ele contava para as pessoas. Isaías era um profeta muito importante. Ele cuidava de anunciar as palavras do Senhor para os reis, para os governadores. Ele fazia parte da família real. Ele também era conhecido como príncipe também por causa disso, porque ele vivia ali nos palácios, falando da mensagem de Deus para as pessoas importantes, mas não só para eles, para todo o povo. Sempre que as pessoas faziam uma coisa errada, Deus falava com Isaías e ele ia lá e falava para o povo que eles precisavam se consertar, se corrigir, que aquilo que eles estavam fazendo não era algo bom. E assim ele seguiu toda a vida dele, fazendo aquilo que agradava a Deus. Mas isso não começou de repente, não foi de uma hora para outra. Deus chamou Isaías de uma forma muito especial, uma forma muito diferente também. Poucos profetas tiveram essa experiência que Isaías teve. Isaías, ele teve uma visão. Deus deu uma visão para ele de um lugar muito especial, de um lugar lindo, maravilhoso. Sabe o que Isaías viu? Ele viu o trono de Deus, ele viu o templo, um lugar lindo, e ele viu ali que as vestes do Senhor enchiam aquele lugar. Era uma roupa muito grande e ali tinham anjos, tinham serafins que cantavam, adoravam ao Senhor, e eles diziam assim, lá em Isaías 6, no capítulo 3, numa partezinha dele diz assim, olha como eles cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eles cantavam isso e repetiam dia e noite sem parar, e eles não se cansavam. E ele viu que os serafins ficavam voando por ali, e eles tinham quantas asas? 6 asas. Com 2 asas eles cobriam o rosto, com 2 asas eles cobriam o seu corpo, e com 2 asas eles voavam, e ali estava cheio de serafins, e tudo aquilo Isaías estava vendo, porque o Senhor mostrou para ele. E quando ele estava ali no meio daquela coisa maravilhosa, daquela coisa linda, ele pensou: não acredito, eu estou perdido. Eu que sou um homem impuro, que habito no meio de pessoas que têm lábios impuros, eu estou perdido, porque os meus olhos viram o Senhor. Já pensou a responsabilidade de Isaías? Ele estava ali diante do trono de Deus, vendo o Senhor. Ele ficou chocado,
porque ele sabia que por mais que ele fosse um bom profeta, por mais que ele fosse um homem de Deus, ele estava vivendo no meio de umas pessoas ruins, que falavam coisas feias, que falavam palavrões, que contavam mentiras, que faziam tantas coisas erradas. E ele, mesmo sendo bom, estava ali no meio de toda essa gente. E naquele momento que ele reconheceu que ele não era digno, que ele não merecia estar ali, o Senhor mandou que um serafim fosse lá no altar e pegasse uma brasa. Tá vendo? O serafim pegou uma tenaz. Olha o que é tenaz, está escrito na Bíblia. Isso aqui, ó, essa ferramenta que ele usou para pegar a brasa. Estava pegando fogo. Já viu quando vai fazer churrasco? Que fica lá o carvão queimando, ele fica vermelhinho. Quando ele está vermelhinho é porque ele está muito quente. Muito quente, muito quente. E foi uma brasa igual a essa que o serafim pegou com a tenaz dele lá do altar. E naquele momento ele encostou aquela brasa, sabe onde? Nos lábios de Isaías. E ele foi purificado. Naquele momento o Senhor preparou ele para anunciar a mensagem divina para todo o povo. Daí para frente ele continuou falando e falando sobre Jesus, sobre aquela pessoa que viria para resgatar toda a humanidade, para salvar a minha vida, para salvar a sua vida. Isso mesmo, ele estava preparado. E ali, enquanto ele estava lá conversando com o Pai, Deus perguntou assim, lá no versículo 8 do capítulo 6 que nós estamos lendo, o Senhor perguntou assim, ó: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías respondeu uma frase muito conhecida que eu acho que você já ouviu também. Ele falou assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ou seja, Isaías estava disposto a ir onde o Senhor mandasse, a falar tudo aquilo que o Senhor mandasse. Ele estava disposto a obedecer a Deus e a fazer somente a vontade do Senhor. E aí eu pergunto para você, será que você também está disposto a fazer a vontade do Senhor? Será que você está disposto a ir aonde Ele te mandar? A falar o que Ele tem para dizer para as pessoas? Que nessa aula a gente possa aprender a responder ao Senhor, assim como Isaías: eu estou aqui, eu posso ir, eu quero fazer a vontade do Senhor, porque como diz a nossa lição de hoje, o nosso título, nós somos mensageiros do Senhor. Assim como Isaías ia em todos os lugares e falava: não façam mais isso, isso está errado, não faça isso, isso não agrada a Deus. Faça aquilo que é certo, faça aquilo que é bom, e um dia o Salvador irá chegar. Um dia o Salvador vai vir à Terra e ele vai salvar a toda a humanidade. Hoje a nossa mensagem é um pouquinho diferente, porque a gente vai dizer assim: olha, Jesus já veio, ele morreu na cruz, ele ressuscitou, mas ele também vai voltar e ele vai levar todos aqueles que aceitaram a ele para morar lá no céu juntinho com ele e juntinho com o Pai. Amém? Vamos ver qual é o nosso versículo para memorizar de hoje? Ele está lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, só a parte B, só o finalzinho, que diz assim: vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus. Vamos repetir? Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Amém? Não se esqueça, você também é um mensageiro
Você também tem que falar para o Papai do Céu: eis-me aqui, eu estou aqui, eu vou fazer a vontade de Deus. Amém? Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!